eram no passado? O interior de um avião hoje em dia é assim, mas no passado os aviões eram desse jeito. Um monte de cadeira enfileirada, confortável e seguro. As roupas de mergulho hoje em dia são bem confortáveis, mas esse aqui é o traje de mergulho mais velho do mundo. Imagina ir pro fundo do oceano vestindo isso aqui. Óculos de sol são itens do dia a dia hoje, mas esses são os primeiros óculos de sol da história. Você enxergava por esse buraco enquanto o resto da estrutura protegia o seu olho. Por fim, o papel higiênico, que hoje em dia é super macio, no passado era assim, feito de madeira. E só em 1930 inventaram o papel higiênico livre de farpas. O que significa que toda vez que você ia no banheiro, entravam pedaços de madeira no seu furico. Como as coisas eram no passado? O interior de um avião hoje em dia é assim, mas no passado os aviões eram desse jeito. Um monte de cadeira enfileirada, confortável e seguro. As roupas de mergulho hoje em dia são bem confortáveis, mas esse aqui é o traje de mergulho mais velho do mundo. Imagina ir pro fundo do oceano vestindo isso aqui. Óculos de sol são itens do dia a dia hoje, mas esses são os primeiros óculos de sol da história. Você enxergava por esse buraco enquanto o resto da estrutura protegia o seu olho. Por fim, o papel higiênico, que hoje em dia é super macio, no passado era assim, feito de madeira. E só em 1930 inventaram o papel higiênico livre de farpas. O que significa que toda vez que você ia no banheiro, entravam pedaços de madeira no seu furico. Erros de filmes melhores que os próprios filmes. Na cena de Dia da Independência, em que Will Smith tá carregando um alien, ele fala isso aqui. And what the hell is that smell? Isso, na verdade, era o ator reclamando do cheiro insuportável que tava no estúdio, por causa do material que eles usaram pro cenário. O Peter Parker é dos Estados Unidos, mas o Tom Holland é britânico. E em alguns momentos, o sotaque real dele acaba aparecendo. Like a grandmother. Oh my god, that's so English. Yeah, like a grandmother. Like a grandmother, darling. Em Doutor Estranho, tem uma cena em que ele precisa pegar o bastão sem olhar. E pra dar certo, ele precisou fazer essa cena muitas vezes. And we are all the better for it. And we are all better for it. Damn it, I'm not that cool. Por fim, nos bastidores, os super-heróis são bem mais desastrados. It's spelled to keep the secrets tight. Erros bizarros que mudaram a história. Fala cagada logo, Juliana. E a pior tá no final. Esse motorista errou uma curva e causou a Primeira Guerra Mundial. Ele tava com o arquiduque Ferdinando no carro. E quando confundiu uma esquina, parou na frente de um cara que não era muito fã dele. E o erro dele não chega nem perto do desse cara. No meio da Primeira Guerra Mundial, esse soldado inglês encontrou um inimigo ferido e desarmado. Ele não tinha como saber que decidiu poupar esse homem. Mas, Pinhel, nenhum erro chega perto do cientista que mais matou pessoas. Só que sem querer. Thomas Midgley só queria deixar a gasolina mais barata. Só que ele teve a brilhante ideia de fazer isso colocando chumbo. Ele ficou rico enquanto a gasolina dele envenenava o mundo inteiro. E isso matou mais do que todos os ditadores da história, somados 100 milhões de pessoas. Mas calma que piora, Juliana. O chumbo foi pro cérebro das pessoas, fazendo elas ficarem mais burras e violentas. O QI médio caiu 5 pontos. O maior erro da história foi feito por um gênio. Ou seja, nenhuma arma é mais perigosa que seu cérebro. Use com sabedoria. Ah, e já seguiu o Pinhel? Ele tá aqui nos comentários. Pérolas da anestesia. Esse cara acordou e viu Jesus? Rest now, my child. Já esse achou que o médico tava fazendo coraçãozinho pra ele, quando na verdade tava só esperando o utensílio. Essa enfermeira tentou zoar esse cara, mas... Biel, a mudança de sexo foi um sucesso. Enquanto essa mulher tentou resistir aos efeitos da anestesia, mas não conseguiu. Forget my past. If you wanna get with me, better make it last. Now don't go wasting your precious time. I never... Esse cara tentando se comunicar. Tá tudo bem? O que você precisa? Tá com vontade de ir no banheiro? Peraí que eu já vou colocar um papagaio em você aí, tá bom? Tá tudo bem? Parece eu quando acabo de acordar. Fobias mais estranhas. Venustrafobia é o medo extremo de pessoas bonitas. E quem tem ela pode ter um desejo extremo de se afastar de qualquer pessoa que considere bonita. Algumas pessoas têm um medo extremo de coisas pequenas. E essa fobia se chama microfobia. E pode acontecer depois de uma experiência ruim com alguma coisa pequena. Enquanto a linonofobia é o medo de cordas ou fios. Tempinofobia é o medo extremo de conversar durante o jantar. Queria saber o que causa isso. Enquanto a ginofobia é o medo extremo de mulheres. Uma coisa que eu acho que muitos homens têm. Fobias mais estranhas. Venustrafobia é o medo extremo de pessoas bonitas. E quem tem ela pode ter um desejo extremo de se afastar de qualquer pessoa que considere
considere bonita. Algumas pessoas têm um medo extremo de coisas pequenas, e essa fobia se chama microfobia, e pode acontecer depois de uma experiência ruim com alguma coisa pequena. Enquanto a linonofobia é o medo de cordas ou fios. Depinofobia é o medo extremo de conversar durante o jantar. Queria saber o que causa isso. Enquanto a ginofobia é o medo extremo de mulheres. Uma coisa que eu acho que muitos homens têm. Pérolas do Google Maps. Uma pessoa viu o carro do Google passando e resolveu mostrar o dedo do meio. E no fim, ela realmente apareceu na internet com o dedo apontado. Já essa pessoa, quando viu o carro passando, resolveu fingir que tinha desfalecido. E o resultado foi esse. Já esse aqui capturou o exato momento em que esse cara cai de skate. E dá pra ver a história completa. Já esse capturou o que parecia ser só uma pessoa andando de bicicleta, até você avançar e ver ele dando de cara com outro ciclista. Esse cara vomitando. Por fim, esse motorista do Google Maps foi pego comprando McDonald's no drive-thru. Pérolas do Google Maps. Uma pessoa viu o carro do Google passando e resolveu mostrar o dedo do meio. E no fim, ela realmente apareceu na internet com o dedo apontado. Já essa pessoa, quando viu o carro passando, resolveu fingir que tinha desfalecido. E o resultado foi esse. Já esse aqui capturou o exato momento em que esse cara cai de skate. E dá pra ver a história completa. Já esse capturou o que parecia ser só uma pessoa andando de bicicleta, até você avançar e ver ele dando de cara com outro ciclista. Esse cara vomitando. Por fim, esse motorista do Google Maps foi pego comprando McDonald's no drive-thru. Coisas que mostram que a Coreia é outro mundo. Alguns banheiros públicos de lá são transparentes, mas como um vidro que fica opaco quando você entra e te dá privacidade. Uma biblioteca pública no meio do metrô. Lugares que vendem batata frita ou comidas oleosas dão esse protetor de dedo pra que você não suje a mão. Alguns trens e ônibus têm suporte pra você assistir filmes ou vídeos no celular. Lá existem máquinas de venda de flores e de meias. Muitos banheiros têm esse sistema que te mostra quais cabines estão livres antes mesmo de você entrar. Dá pra comprar um café com a sua foto impressa, algodão doce de patinho, vagas de estacionamento reservadas pra mulheres, que são mais largas que o normal e mais próximas da entrada. Alguns ônibus têm travesseiros pra você deitar a cabeça e descansar até chegar no destino. E lá eles têm melancias quadradas, que são feitas colocando uma melancia bebê dentro de uma caixa, que cresce nesse formato. Coisas que mostram que a Coreia é outro mundo. Alguns banheiros públicos de lá são transparentes, mas como um vidro que fica opaco quando você entra e te dá privacidade. Uma biblioteca pública no meio do metrô. Lugares que vendem batata frita ou comidas oleosas dão esse protetor de dedo pra que você não suje a mão. Alguns trens e ônibus têm suporte pra você assistir filmes ou vídeos no celular. Lá existem máquinas de venda de flores e de meias. Muitos banheiros têm esse sistema que te mostra quais cabines estão livres antes mesmo de você entrar. Dá pra comprar um café com a sua foto impressa, algodão doce de patinho, vagas de estacionamento reservadas pra mulheres, que são mais largas que o normal e mais próximas da entrada. Alguns ônibus têm travesseiros pra você deitar a cabeça e descansar até chegar no destino. E lá eles têm melancias quadradas, que são feitas colocando uma melancia bebê dentro de uma caixa, que cresce nesse formato. Pegadinhas que deram muito errado. Esse cara queria zoar sua mãe fingindo que a TV tinha quebrado. E o plano era jogar algo no chão pra fingir que o objeto tinha batido na TV. Mas quando ele joga, o negócio realmente bate na TV e quebra ela. A cara da mãe quando vê a TV. Esse influenciador resolveu encher uma banheira com aquelas bolinhas que crescem na água. Ele colocou as bolinhas e algumas horas depois parecia ter dado tudo certo. Até elas começarem a brotar de todos os canos da casa dele. Elas entupiram a privada, o chuveiro e até a pia do banheiro. E quando ele achou que não dava pra piorar, os vizinhos começaram a ligar, reclamando que as bolinhas estavam invadindo a casa deles também. Chegou ao ponto delas saírem até do esgoto da rua. E foi aí que a polícia se envolveu. E ele precisou pagar uma multa extremamente cara. Pegadinhas que deram muito errado. Esse cara queria zoar sua mãe fingindo que a TV tinha quebrado. E o plano era jogar algo no chão pra fingir que o objeto tinha batido na TV. Mas quando ele joga, o negócio realmente bate na TV e quebra ela. A cara da mãe quando vê a TV. Esse influenciador resolveu encher uma banheira com aquelas bolinhas que crescem na água. Ele colocou as bolinhas e algumas horas depois parecia ter dado tudo certo. Até elas começarem a brotar de todos os canos da casa dele. Elas entupiram a privada, o chuveiro e até a pia do banheiro. E quando ele achou que não dava pra piorar, os vizinhos começaram a ligar, reclamando que as bolinhas estavam invadindo a casa deles também. Chegou ao ponto delas saírem até do esgoto da rua. E foi aí que a polícia se envolveu. E ele precisou pagar uma multa extremamente cara. A origem do som de memes. Esse gato que fala ficou extremamente famoso. O vídeo original é só o gato miando, mas o som de confusão veio de um episódio de House. Você provavelmente já ouviu esse som aqui. E ele surgiu de um jogo dos anos 80 chamado Paródios e toca quando você derrota um dos chefões. Esse som
ficou famoso nas redes sociais. E muita gente acha que ele surgiu na época do Vine, mas ele surgiu de um pacote de sons pra edição de vídeo, postado em 2014. Por fim, esse som de desenho animado é bem famoso. E ele surgiu de Scooby-Doo quando Scooby corria. A origem do som de memes. Esse gato que fala ficou extremamente famoso. O vídeo original é só o gato miando, mas o som de confusão veio de um episódio de House. Você provavelmente já ouviu esse som aqui. E ele surgiu de um jogo dos anos 80 chamado Paródios e toca quando você derrota um dos chefões. Esse som ficou famoso nas redes sociais. E muita gente acha que ele surgiu na época do Vine, mas ele surgiu de um pacote de sons pra edição de vídeo, postado em 2014. Por fim, esse som de desenho animado é bem famoso. E ele surgiu de Scooby-Doo quando Scooby corria. Como memes famosos estão hoje em dia? A menina do show da Xuxa ficou extremamente famosa no ano passado. E hoje em dia ela tá assim, aos 47 anos. O vídeo foi gravado na década de 90 e ela ficou com raiva assim porque o sonho da vida dela era dar um abraço na Xuxa. O Galo Cego viralizou depois dessa entrevista na TV, em que falou coisas icônicas. Não, nada a ver, irmão. O nome real dele é Daniel Orivaldo da Silva e hoje em dia ele tá assim. E tem, inclusive, um canal do YouTube com vários vídeos recentes. O Para Nossa Alegria foi um dos maiores memes da internet, viralizando há 12 anos atrás. Hoje em dia a família tá assim e até refez o vídeo famoso em 2020. A casa não mudou nada. E por fim, o Já Acabou Jéssica ficou muito famoso quando viralizou. Só que a história depois do meme é bem triste. Porque a Lara, que hoje em dia tá assim, sofreu muito bullying na escola. E largou os estudos depois que o vídeo explodiu. Fobias mais estranhas. O medo de palavras grandes se chama hipopotomonstrosesquipedaliofobia, que ironicamente é uma palavra que tem 33 letras e é uma das maiores da língua portuguesa. Anatideofobia é o medo de um pato estar te observando o tempo inteiro. Eu acho um medo completamente realista. Omfalofobia é o medo de umbigos, e esse eu entendo porque eu acho umbigo muito feio. O medo da cor amarela se chama xantofobia e acontece quando a pessoa tem experiências traumáticas com a cor. O medo de dinheiro se chama crometefobia, e essas pessoas podem gastar dinheiro desenfreadamente só pra não ter nenhum dinheiro em mãos. Eu tenho medo de não ter dinheiro.